Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares.
Graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Na graça do Senhor Jesus, estamos aqui em mais um vídeo de estudo sobre o final dos tempos, né? Então estamos aqui nessa jornada para poder interpretar corretamente as Escrituras, que o Espírito Santo venha trabalhar na minha vida e na tua vida, para a gente poder sair daqui com mais conhecimento da palavra do Senhor. Esse é o objetivo desde o início, né, desses estudos. E uma coisa importante, né, que como eu estudo, vamos dizer, vai ficando um pouquinho mais complicado, né, é importante que você mande as dúvidas, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa dos conceitos que a gente vem trabalhando aqui, não hesite em me escrever ali no Facebook, ou não quer escrever aberto ali, pode ser no direct, né, no Messenger. Então a gente está aqui para resolver. Minha esposa até falou: Márcio, eu não entendi uma coisa nesse ponto, né? E nós vamos retomar um pouco hoje, né? Dar uma retomada, voltar um pouquinho, mas com coisa nova, tá? Não é retomar sem coisa nova, não. Então a gente vai nessa toada aí, bem tranquilo, passeando pelas Escrituras, revisitando algumas vezes, às vezes os mesmos trechos, mas sempre com a iluminação do Espírito Santo, né? Então é maravilhoso que estamos aqui, nós reunidos no nome de Jesus Cristo, e vamos orar por Ele, né? Pai Celestial, glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, estamos aqui, eu, Senhor, e meus amigos, meus colegas, meus familiares, meus irmãos da igreja, para honrar e glorificar o Teu nome, estudando a Sua palavra. Tu deste, Senhor Jesus, um guia, Senhor, umas escrituras, Senhor Jesus Cristo amado, para poder, Senhor, para poder nos guiar, Senhor, aqui nesta terra. Que muitos falam que Deus está ali ou Deus está em outro lugar, mas a verdade é que Tu estás nestas escrituras, Senhor. Está nessas escrituras e no coração, Jesus, e internamente daquele que Te reconhece, Jesus, como o Senhor e Salvador. Então, Jesus, peço essa iluminação, que o Senhor venha perdoar, Senhor, qualquer falta, qualquer pecado que tenha, Senhor Jesus, a gente cometido, algum nervoso, Senhor Jesus, que passamos, algum nervoso no trabalho, algum nervoso aqui em casa, Senhor Jesus, perdoa-nos, Deus, que possamos estar limpos de coração para, Senhor Jesus, transmitir a Tua palavra. E em nome de Jesus Cristo eu já agradeço. Obrigado, Pai. É isso aí, irmãos. Maravilha. Então não deixe de mandar as dúvidas aí, tá? É importante que eu falei na live do final da live passada que eu não sou professor, né? Então eu não sei estruturar assim 100%, vamos dizer, um estudo, né? A gente vai se baseando em outros estudos, mas também trabalhando aqui muito com o esforço do Senhor Jesus em trabalhar na minha vida, né? E o Espírito Santo fazendo esse esforço para eu conseguir passar para os irmãos. Então é importante que os irmãos possam me pontuar se tiver alguma dúvida, alguma coisa, não hesitem em me procurar, em mandar mensagem, enfim, a gente quer esclarecer a palavra de Deus, né? Então, no vídeo passado, eu descrevi as características do falso profeta, né? Mostrei também na palavra de Deus que o falso profeta e o anticristo, eles trabalham de forma conjunta, vai ter um conluio, vai ter vamos dizer, um entrosamento entre o falso profeta e o anticristo, de forma que eles vão operar sinais e maravilhas na presença um do outro. Tá? Então, quando eles estiverem ali nesse conluio, né, nessa conjunção aí de trabalho, né, eles vão fazer maravilhas. E o falso profeta vai convencer o mundo de que esse grande líder, né, que tem origem no Império Romano recriado, né, esse é o conceito que a gente está trabalhando aqui, que o anticristo ele vem de uma federação de países, dos principais países que compõem o Império Romano recriado, né? Uma espécie de G10 desses países, né? Provavelmente os principais, os mais importantes,
não necessariamente os mais ricos, tá? Obviamente os mais ricos estarão nesse G10 aí, mas também países de importância, né, estarão ali, importância histórica estarão ali nesse G10. Tá? Então a gente não sabe quais são os países. É a União Europeia? Não. É entre os países do Império Romano recriado. É a turma da OTAN? Também não. Pode ter União Europeia, OTAN, é composto por países que pertencem ao Império Romano recriado. Mas o nome pode variar, pode mudar. Né? O que não muda é o quê? Vai sair daquela... dentre esses países que compõem, que compuseram o Império Romano original. Né? Então, o falso profeta vai convencer a população mundial que esse líder, né, é um enviado de Deus. Né? Ele é um enviado de Deus que... e a forma com que ele vai convencer o mundo é o quê? Vai ter uma chaga mortal no anticristo, né? Uma chaga mortal, e ele vai ser curado, né? E aí vão ter sinais e maravilhas, né, feitos em conjunto, o anticristo e o falso profeta, e aí a população vai falar, não, realmente esses aí são enviados de Deus para, enfim, disciplinar o caos aqui na Terra, né? Então, um detalhe importante que eu citei no vídeo anterior é que existem muitos estudos até, eu respeito, sabe? Mas eu refuto completamente de que o falso profeta ele será o Papa, né? O Papa católico, né? Eu refuto completamente essa afirmação. Eu expliquei com bastante detalhe no vídeo passado. Se você tem curiosidade, visita o vídeo passado para você entender os meus argumentos, tá? Para poder tirar também a sua própria conclusão, né? O que é certo, né, é que o falso profeta ele terá origem em uma religião ecumênica, né? Uma religião ecumênica de forma a abraçar todos os credos, né? Pelo menos os principais credos nas populações, porque ele vai ter que convencer o mundo de que o anticristo é o enviado de Deus. Então ele necessariamente é uma religião ecumênica, né? Porém, ele vai exigir adoração ao anticristo, né? O anticristo ele vai falar, olha, eu sou um enviado de Deus nos primeiros 3 anos e meio. Depois ele vai falar, não, eu sou o enviado de Satanás. Então essa é a mudança que tem nos 3 anos e meio, né? Então o falso profeta vai exigir adoração divina e a esse líder do Império Romano recriado, né? Se nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, o anticristo e o falso profeta eles vão estar de certa forma poupando a nação de Israel. Por quê? Porque vai ter um acordo de paz. Vai ter um acordo de paz desse Império Romano recriado com Israel. Então Israel vai estar de certa forma protegido, né, por essa federação de países poderosos, né? Porém, quando esse líder entrar no templo de Jerusalém, se revelar como adorador diabo, a ditadura do 666, né, que é o quê? É a implantação da marca da besta nas pessoas, né? Com o objetivo de matar judeu. Tá? Por quê? Porque marcando os não-judeus, quem sobrar vai ser morto, né? Então é esse o objetivo de Satanás, realmente fazer o quê? Olha, quem não receber a marca da besta vai ser morto. É simples assim, né? E essa adoração, essa ditadura do 666, né, vai ser instrumentalizada pelo sistema financeiro, né? Na Bíblia nós lemos lá em Apocalipse de que, olha, ninguém vai poder comprar nem vender se não tiver a marca da besta. Quer dizer, o instrumento para essa ditadura vai, além da força, né, da imposição, né, militar, enfim, vai ter o controle financeiro. O controle financeiro vai ser uma instrumentação, e a tecnologia da marca da besta aqui. Tecnologia é o que não falta.
o que vai ser aí para poder instrumentalizar essa questão. Olha, adora ou morre, tá? Então, essa é o cenário, vamos dizer, do falso profeta e do anticristo que eu trabalhei no vídeo anterior. Mas eu quero trabalhar uma coisinha que não ficou muito clara, que isso, eu disse no vídeo anterior, o que acontece? Que a besta vista em Daniel 7, né, quer dizer, a profecia lá de Daniel 7, era a mesma besta vista por João, Apocalipse 13. Na verdade, ela não é a mesma no sentido de aparência. Ela é a mesma no sentido de, olha, ela foi recriada. Ela foi recriada. Do mesmo jeito que o Império Romano original era um, o Império Romano recriado ele é outro. Tá? Então, a besta lá de Daniel 7, o animal de Daniel 7 é diferente na aparência, mas é uma recriação, ou seja, teve origem nele, tá? Então é nesse conceito. Então eu vou trabalhar aqui essa informação do quarto animal, né? Se você pegar a profecia de Daniel, vamos ler lá em Daniel 7:3. Lá o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 3. Vamos ler novamente esse trecho para que fique bem claro, né? Daniel 7, eu vou ler do versículo 3 ao versículo 7. E 4 animais grandes, diferentes um do outro, essa aqui é a profecia, é a visão do profeta Daniel que teve do sonho do imperador. Tá? Então, essa é a visão do profeta Daniel. Capítulo 7, versículo 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas-lhe as asas, e foram levantadas da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuo olhando, e eis aqui semelhante a um leopardo, ele tinha 4 asas de animais nas suas costas, tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então esse 4º animal, tá, de aparência terrível, né, ele é o Império Romano original. Tá? Ele é o Império Romano original. E um pouquinho mais de detalhe. Lá em Daniel 7, vamos ler o 23 e o 25. Daniel 7, continua aí. A característica do 4º animal, que representa o Império Romano o Império Romano original. Ele disse assim: o 4º animal será o 4º reino da terra. Esse versículo é que diz a relação entre os reinos e os animais. Tá? O primeiro animal, o leão, representa o Império Babilônico. O segundo animal, o urso, representa o Império Medo-Persa. O terceiro animal, que é 4 cabeças, semelhante a leopardo, é o Império Grego. E esse 4º animal é o 4º reino. Tá? Que é o Império Romano, que é a sucessão de impérios que dominaram a região de Israel ali. E disse assim: o 4º animal, Daniel 7, 23, o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo,
e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Então, olha só, o quarto animal visto por Daniel é a representação do Império Romano original com 10 cabeças, com uma cabeça e 10 chifres, tá? E os dentes de ferro. E a besta vista pelo apóstolo João, que é o Império Romano recriado, ele tem os 10 chifres, porém ele tem 7 cabeças. É diferente. São 7 cabeças, né? Então, a besta de João, vista pelo apóstolo de João, que é o Império Romano recriado no assim, para essa besta que vai agir como sendo o anticristo, né? Ele é uma quimera, né? Ele é uma quimera. Você vê que a besta de João é uma fusão de animais, é uma quimera, uma mistura de espécies, tá? Então, vamos ver a besta lá de João, Apocalipse 13, 1 e 2. Não precisa nem pegar que eu tenho aqui. Então, Apocalipse 13, 1 e 2. Olha só, porque a origem é a mesma, é do Império Romano, tá? Mas já é uma besta diferente, fortalecida, já misturada, né? Então, muito atento com as características, né? Apocalipse 13, versículo 1 e 2. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. Veja que a besta do apóstolo João, ela já tem 7 cabeças, né? Já tem 7 cabeças. Enquanto que o animal, que ele não chama de besta, mas ele chama de um animal terrível, né? De aparência terrível, uma cabeça só. E veja que a besta do apóstolo João, ele é uma quimera, ou seja, ela tem boca de leão e a pata de urso. Ou seja, a aparência dele é de leopardo. Porém, as armas de ataque de um animal, que é a boca e a pata, elas vêm do leão e do urso, do Império Babilônico e do Império Medo-Persa. Ou seja, veja como tem a fusão. E o leopardo, ele representa o Império Grego. Então você vê que o animal, que é a representação do anticristo, que o anticristo vai estar dominando esta besta, que é essa federação de países, né? Ela tem a força de todos. Tem a força do leão, tem a força do urso, tem a força do leopardo, né? Tem a força daquele animal terrível do Império Romano original. Então você vê que, por isso que é importante a gente seguir entendendo as coisas, porque no mesmo trecho de profecia, às vezes você tem a profecia referente à primeira besta e à segunda besta no mesmo versículo, no mesmo trecho. Às vezes de um versículo para o outro muda a fase, né? Então essa é uma das dificuldades que tem para a interpretação das profecias. Se você olhar lá na profecia das 70 semanas, num versículo ele fala do rei do Império Romano original. Depois ele fala, não, já é o anticristo, ou seja, aquele imperador do Império Romano recriado. Então, porque a vinda de Cristo também tem o mesmo conceito, a primeira e a segunda vinda. Porque a vitória de Jesus sobre Satanás já foi selada na cruz. Ali não tinha mais nada para ocorrer. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a vitória já está ali, vamos dizer, ultrapassou a linha de chegada. Jesus ele já ganhou, né? Quando ele veio na primeira vinda, pobre e uma manjedoura, no ambiente em que o primeiro Império Romano era a maior força política, militar e econômica da época.
e que dominava a nação de Israel. E a vitória, vamos dizer, os louros da vitória, vamos dizer, a vitória, a recompensa da vitória vai vir na segunda vinda de Jesus, né? Em que aí Jesus ele tem o retorno com a igreja gloriosa. Então, a segunda vinda de Jesus na verdade, para comemorar a vitória que já foi na cruz do Calvário. Então, nessa forma, aí Jesus, ele de fato derrota Satanás, derrota o anticristo, o falso profeta, vence esse império romano, violento império romano recriado, né? E aí vai fazer com que todas as nações reconheçam Jesus como seu Salvador. Hoje existe um povo que reconhece, né? O povo cristão. Mas, na segunda vinda, as nações vão reconhecer que Jesus é o Salvador, né? Então, olha só, uma coisa importante, vamos voltar para a besta, né? Uma coisa importante que tem a besta é o quê? Veja que a besta do Apocalipse de João, ela tem semelhança ao leopardo, tá? São 7 cabeças, né? E semelhante ao leopardo. E se você contar o número de cabeças, é o mesmo número de cabeças dos 4 animais. Porque, ó, cabeça de leão, urso, 4 cabeças de leopardo, do Império Grego, e a 7ª cabeça do animal terrível. Toda essa fusão, esses 4 animais primeiros, eles como se fosse uma recriação, uma fusão, uma quimera de espécies neste animal visto pelo apóstolo João. E olha só, e uma coisa que isso é uma revelação do Espírito Santo dessa semana. Eu fiquei pensando e falei, olha, mas por que ele se parece com o leopardo? Que o leopardo, ele representa o Império Grego. A aparência do animal do apóstolo João, ele parece um leopardo. E eu fiquei pensando, e o Senhor Jesus me falou, olha, o Império Grego, o berço da democracia é o Império Grego. E esse Império Romano recriado, ele tem a roupagem da democracia. Ele anda conforme a democracia, que teve origem lá nos gregos. Então é por isso que esse Império Romano recriado, ele tem a aparência de leopardo, ele anda conforme a democracia. Ele tem a força do leão, ele tem a força do urso, ele tem a força do leopardo, ele tem a força daquele animal terrível, mas ele anda conforme, vamos dizer, o Império Grego, que é a democracia. Então, essa foi uma novidade que o Senhor colocou, né? Que não estava nesse estudo aqui, não. Isso aqui é uma coisa do andamento que a gente tem, que a gente está semana a semana remoendo e estudando, né? E o Senhor vai trazendo coisas novas. Olha que maravilha, né? Então, agora nós vamos voltar, eu expliquei um pouquinho mais dos animais, né? Agora nós vamos explicar do falso profeta, voltar para o falso profeta, né? A religião do falso profeta. Eu provoquei aí no título da live sobre a religião do falso profeta e eu vou falar aqui qual é essa religião. Eu vou falar qual é. E essa é uma religião, ela é considerada, ela é ecumênica, né? Porque ela permite, essa religião permite que a população tenha seus livros de referência. Não precisa usar o livro desta religião. Você pode ler os seus livros, ter os seus deuses, os seus profetas, né, de referência, mas vai exigir adoração ao rei. Vai adorar, que no caso vai ser a representação de Deus. Entendeu? Então vai ter aquela coisa, o imperador Deus, o rei Deus, o político Deus, ou o que seja, esse anticristo, vai ser exigida a adoração a ele, tá? Então,
E essa religião do falso profeta tem origem na Babilônia. Tem origem na Babilônia, é uma religião que teve origem na região da Babilônia. Né? Por exemplo, olha só, no tempo do profeta Daniel, o Império Babilônico, né, ele tinha uma característica, que quando ele dominava um povo, ele dominava uma região, ele pegava parte daquele povo, ele pegava, vamos dizer, aquelas pessoas de destaque daquele povo e trazia para a Babilônia. Trazia lá para a capital da Babilônia. Né? Para quê? Para que esse povo dominado tivesse uma troca cultural. Os principais, ou seja, aqueles de maior destaque, né, no povo dominado, vai contribuir para o Império Babilônico. E ao mesmo tempo ser também aculturado nos costumes babilônicos. Então era uma troca cultural que existia, né, que isso aí era uma determinação do imperador. Então, e o imperador babilônico, quando ele dominava o povo, ele permitia que os povos dominados cultuassem os seus deuses. Não, você continua aí com os seus sacrifícios, o nome dos seus deuses, os seus livros, não tem problema. Mas ele exigia a adoração a ele. Ele exigia adoração ao imperador. Então, esse é o ecumenismo babilônico que vai estar presente, que está presente nessa religião. Essa religião não é do futuro, já existe hoje. Então, e vai ser exatamente esta forma de adoração do anticristo. Vai ter exatamente esse mesmo conceito. Ou você adora esse homem, esse anticristo, ou você morre. É o mesmo conceito do imperador babilônico. Tá? E isso aí já é história. Como eu falei no vídeo passado e acabei não explicando, o anticristo não vai fazer nada de novo. Isso já ocorreu. Já ocorreu lá no Império Babilônico, era assim, ou adorava o rei ou morre. Vamos lá no livro de Esther. Livro de Esther. Olha só como era como era feita a adoração ao imperador. E o judeu que não adorou, foi determinada a morte. Vamos lá, Esther 3. Se você pegar aí o livro de Salmos, o livro anterior é Jó, e o outro livro anterior é Esther. Então, livro de Esther, capítulo 3. Amém? Olha só, isso aqui é um livro histórico lá, contando uma história que aconteceu lá no Império Babilônico, né? Depois dessas coisas, o rei Assuero, que é o rei Artaxerxes, que é um rei histórico, é o Artaxerxes, tá? Aqui está como o nome de Assuero pela tradução, né, de hebraico, enfim, mas é o rei Artaxerxes. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exultou, e pôs seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgride o mandato do rei? No 4, sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhe dando os ouvidos, o fizeram a saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava, diante dele Amã se encheu de furor. Porém teve como pouco nos seus propósitos pôr a mão só em Mardoqueu, porque ele havia declarado que esse povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus. Olha o antissemitismo. O povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Então, olha só
a relação dessa história com o período final da tribulação, né? Veja o paralelo, né, dessa história aqui, né? O imperador babilônico, ele tem o conceito de ser aquela federação de países, né? Ele tem o paralelo do imperador ser a federação de países que alçou esse líder do Império Romano recriado. No caso aqui, o imperador alçou Amã, né? Falou, não, esse aqui vocês vão adorar ele, tá? Então, e Amã exige adoração. E quando não foi feito por Mardoqueu, que é, vamos dizer, um principal do povo judeu, ele se enfurece. Ele não quer matar só Mardoqueu, não, ele quer matar todo o povo judeu. Porque ele soube que o povo judeu, não é costume deles adorar só a Deus, nenhum homem. Então foi aí que veio a fúria de Amã, né? E é nessa fúria que o anticristo vai quebrar o pacto de paz com Israel, e aí vai determinar a perseguição ao povo de Israel. Ou adora o 666, ou morre, né? Então é exatamente esse conceito do Império Babilônico vai ser recriado no final dos tempos, nesse tempo de tribulação. Então veja que a religião ali do Império Babilônico foi o motor necessário para exigir adoração ao rei, né? Esse caldo cultural que existia ali de absorver cultura de vários países permitia adoração. Eles permitiam que os judeus adorassem, sacrificassem animais, lessem a Torá. Os babilônicos permitiam, mas tinha que adorar o imperador. No caso, o imperador comissionou Amã. Ele comissionou Amã para essa adoração. E aí quem não adorasse. Então, veja que, olha o paralelo de hoje. O Império Romano recriado de hoje é uma espécie de esponja cultural do mundo. É uma esponja cultural do mundo, porque os principais países estão lá, as principais universidades, as principais empresas fazem parte desse Império Romano recriado. Então, os países mais ricos desse Império Romano recriado, ele recebe imigrantes do mundo todo. Então, veja que esse caldo cultural, né, de mistura de culturas, eu não estou falando nada contra a migração, não. Só estou dizendo que é um caldo que existe para permitir esse tipo de coisa. E aí, olha só, então esse caldo cultural, ele faz com que o ecumenismo babilônico esteja presente nos dias de hoje. Porque tem uma religião hoje que é muito forte, muito rica, e permite que você lê outros livros, outros profetas, né? Porém, ele exige a adoração ao Deus deles. Então, essa é uma religião atual, ela é rica, ela é grande. Aqui eu estou na autoridade do meu pastor para não dizer o nome dessa religião. Então aqui eu vou nomear ela como um ecumenismo babilônico recriado. Tá? Mas, se você pensar nessas palavras que eu estou falando aqui, você vai juntar o quebra-cabeça. Isso aí é coisa fácil de resolver. Né? Qual a religião que teve origem na antiga Babilônia? Né? Qual religião hoje que permite que você leia outros livros, siga outros profetas, outros deuses, mas exige adoração ao Deus dele? Né? Que se coloca como o maior de todos os deuses. Né? E qual religião
tal qual o ecumenismo babilônico permite a violência aos que não se submetem ao seu Deus. Por que isso? Se não se submeter, vai ter violência. Essa é a religião do ecumenismo babilônico recriado, né? Muitos falam, quem fala que o Papa é o falso profeta, ele fala, o Papa tem muitas ações de ecumenismo. Ele conversa com um, conversa com outro, conversa com fulano, com ciclano, e junta ali. Mas você pode não gostar, mas é o ecumenismo Nutella. É o ecumenismo soft, tipo, pessoal, vamos conversar, vamos ter paz, vamos ter tranquilidade. Entendeu? Então não é o ecumenismo radical, né? O ecumenismo raiz, que é o que? Ou adora ou morre. Esse aí é o ecumenismo babilônico original. Muitos até falam, o Dalai Lama pode ser o falso profeta. Não. O Dalai Lama, ele tem um ecumenismo, ali em algumas palavras, alguma coisa, mas é para pregar paz. Não é para, ou adora ou morre. Então, esse falso profeta que vai vir, já está sentado sobre uma religião que tem aspectos ecumênicos. Porque tanto a prática, quanto os textos que fazem base dessa religião, permite a violência, né? Permite a tolerância de outras crenças, mas se não adorar o Deus deles, violência. Isso tanto no texto quanto na prática, né? Então, essa religião, que aqui eu vou chamar de ecumenismo babilônico recriado, ela já deu sinais aí de violência, de adora ou morre, já deu sinais. É que isso daí foi feito sem poder econômico, sem poder militar, sem poder econômico, na base da vontade da faca ali. Porém, quando esta religião estiver montada em uma federação de países com poder militar, poder político e economia, aí a ditadura vai ser mundial. O adora ou morre vai ser mundial e aí não vai resistir. Não vai resistir. A violência vai ser muito grande. Então, a ditadura do 666 vai ser a maior violência de todas. Por quê? Porque tem esse conceito do ou adora ou morre, só que com poder militar, econômico e político na mão, né? Por isso que é o conluio, né, da duplinha anticristo falso profeta. Então, mas tem consequência. Deus não vai deixar exterminar o povo de Deus sem ter consequência, né? Sem ter consequência. Lá, Amã, que tentou exterminar, que fez o decreto. Se você pegar aqui o livro de Esther, Amã fez o decreto, né? Com o selo real, o selo do imperador ali, para mandar matar todos os judeus. Só que Amã, o que acontece? Ele é uma prefigura do anticristo, né? Porque mandou matar todos os judeus, né? Só que aí ele tomou um revertério, né? Na própria história aqui, né? Do imperador. O imperador, você viu que ele é um animal que se transforma em homem, né? No texto que eu li, não era um leão com asas de águia, e aí tem um coração de homem. O imperador, ele se condoeu ali, ele na verdade ouviu a sua esposa Esther, e aí mandou desfazer o decreto dele, só que aí mandou matar Mardoqueu. Mandou matar o Amã. Salvou Mardoqueu e mandou matar Amã. Então, e aí Amã morreu humilhado e enforcado na própria forca que ele tinha feito. Amã tinha feito uma forca para Mardoqueu. Só que aí
aquele coração de leão, aquela figura do leão se transformou em um coração de homem. Então o imperador, ele mudou a sua opinião. Em vez de mandar matar judeu, desfez o decreto, mas mandou matar Mardoqueu. Então, o Amã foi uma pré-figura do anticristo. Agora, teve um anticristo do Império Romano original. Teve um anticristo profetizado, já teve ele. Só que é o anticristo do Império Romano original. Vai ter o anticristo do Império Romano recriado, que é o final dos tempos. Então vamos lá vamos ver. Sabe quem que foi esse anticristo do Império Romano original? Foi o general Tito. O general Tito foi esse anticristo, porque lá, em 30 de agosto de 70 depois de Cristo, ou seja, no começo da igreja ali, né? No começo da igreja, 60 mil soldados romanos entraram ali em Jerusalém e arrasaram com tudo. Então esse general Tito, né, ocupou a cidade de Jerusalém e tocou fogo em tudo, queimou tudo, né? Tinha uma revolta dos judeus ali contra o Império Romano, que começou em 66. Em 70 ele entrou para arrasar, né? E veja que mandar matar judeu deu status para o general, porque depois ele se tornou imperador. O pai dele, que começou lá em 66 a batalha contra o judeu, já se tornou imperador. E aí o general Tito se tornou imperador também. Ou seja, matar judeu deu status, né? Status para essa família aqui. Primeiro o Tito pai e o Tito filho. E o Tito filho foi aquele que entrou em Jerusalém e matou ali, sei lá quantas mil pessoas ali, judeus, e espalhou. Tanto que o povo judeu saiu dali e não voltou só em 1948. Só de 70 depois de Cristo até 1948 o povo judeu estava espalhado nas nações da terra. Tal foi a violência que foi feita essa invasão, né? E aí o general Tito, né, que depois se tornou imperador, ele voltou para Roma exibindo os troféus, né, a menorá, né, e a mesa dos pães da proposição. Se você são utensílios do templo de Jerusalém. Ou seja, a adoração a Deus era feita com os utensílios, e esses utensílios foram levados, né? Quer dizer, e o imperador Tito, ele ficou pouco tempo. Ele foi alçado, essa batalha ele ganhou em 70 depois de Cristo. Aí o pai dele já era imperador. Só que ele foi ser imperador só em 79, né? Quando o pai dele morreu, em 79 ele assumiu o lugar do pai. Só que ele ficou pouco menos de 3 anos, né? Porque assim que ele assumiu o Império Romano, o Monte Vesúvio, ali na Itália, ali, né, entrou em erupção e soterrou ali dezenas de cidades ali, né? A cidade da Baía de Nápoles, ali do sul da Itália, ali, foram tudo destruído, né? Cidades importantíssimas como Pompeia, né, Herculano, foram soterradas, completamente soterradas, né, sob toneladas de pedra e lava, né? Olha a desgraça que aconteceu. Depois disso, Roma teve um terrível incêndio. Teve um terrível incêndio na cidade de Roma. E aí, por consequência do incêndio, não se sabe bem ao certo, mas veio uma peste também. Ou seja, olha só, Deus pesou a mão ali em todo mundo. Você fala, no imperador, não, até no povo romano também ali. Deus pesou ali. Mas, ainda assim, com todas essas catástrofes, você vê que perseguir judeu deu popularidade para ele. E ele conseguiu a popularidade dele
uma das maneiras com que ele conseguiu popularidade foi inaugurar o Coliseu. O Coliseu, a gente sabe que tinha jogos de batalha de gladiadores, caçada de animais, mas muitas vezes a carne que era consumida ali era a carne de cristãos. Os primeiros cristãos, eles foram martirizados ali no Coliseu, em que esse general Tito, né, que foi um verdadeiro anticristo, você vê que ele conseguiu, acabou com Jerusalém, matou judeu, espalhou judeu para tudo quanto é lugar, e os primeiros cristãos ele já mandou matar também, você vê. Então ele é o primeiro anticristo, da fase 1, o anticristo da fase 1, do Império Romano original. Mas aí, ele ficou pouco tempo, por quê? Porque ele morreu. Ele ficou 3 anos no posto ali de imperador, pouco menos, e morreu. Teve uma febre ali, uma infecção e morreu, né? Então, tem o paralelo, né? Tem o paralelo em que esse general Tito cumpriu as profecias lá de Daniel 9, né? Se você pegar ali, em Daniel 9, né, que é a profecia das 70 semanas, ele cumpriu. Daniel 9, do 24 ao 27, vamos lá, ó. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia para o Santíssimo. Já falei várias vezes aqui da profecia das 70 semanas. Você tem que saber, isso aí é mandatório saber, das 70 semanas. Sabe-lhe desde a saída de Óleo para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias. O príncipe haverá 7 semanas, e 62 semanas a rua e o muro se edificarão, mas em tempos antigosos. Depois das 72 semanas será cortado o Messias. Olha só, será cortado o Messias. É a morte de Jesus. Mas não para si mesmo. Conceito da morte de Cristo. O Messias morreu, mas não para si, para salvar o mundo. E o povo do príncipe, aqui é o anticristo, o general Tito, o anticristo fase 1. E o povo do príncipe, letra minúscula, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E aí, olha a dificuldade da interpretação bíblica, que aí já passa, isso aí é como se fosse um espelho do anticristo fase 1 com o anticristo da última semana, que aí já pula para a última semana, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. O 27 já é o anticristo fase 2, já é o anticristo do Império Romano recriado. No 27, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, firmará aliança com muitos, é aquele acordo de paz com o Império, do Império Romano recriado com o povo de Israel, com a nação de Israel. E na metade da semana, quer dizer, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício, ou seja, ele vai se colocar como um inimigo de Deus, ele vai entrar no templo e vai profanar o templo, ou seja, fazer cessar o sacrifício. E aí ele vai ser o assolador, porque se nos primeiros 3 anos e meio ele vai fazer aliança, ele vai parecer um cara pacífico, depois dessa metade da semana, aí ele vai ser o assolador, aí ele vai ser o anticristo terrível. Então, essa é o panorama do anticristo, né, e do falso profeta, porque é um conluio, né? Então eu trouxe aqui a informação do falso profeta, que vai ser um império, um ecumenismo babilônico recriado, e também
detalhes sobre a besta do Apocalipse de João, Apocalipse 13, que ela é com aparência de leopardo, né? Como eu falei aqui, a democracia do Império Grego ali, recriada no Império Romano atual. Mas que virá com toda a força contra o povo judeu. Então tá legal? Ficamos por aqui hoje. Que Deus abençoe a todos. Mandem perguntas, mandem dúvidas para a gente poder ir aprimorando aqui os estudos, né? Agradeço a todos, que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus, uma boa semana, fiquem com Deus, e eu despeço a todos aqui com a nossa divisa cristã, porque na dúvida, a gente ora o Pai Nosso, né? Na dúvida do que falar com Deus, né? A gente faz o Pai Nosso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nos cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos.